Você trabalha anos para construir patrimônio, você economiza, você investe, você planeja para o futuro. Mas tem uma ameaça silenciosa que hoje toma conta da vida de muitas pessoas e que pode destruir tudo isso em poucos meses. Não estou falando de inflação, nem de crise econômica, não são as eleições, não é um mau investimento. É o vício em apostas esportivas, as famosas bets. Hoje em dia, não deve existir um evento esportivo sequer onde as bets não estão presentes. Os números que eu vou trazer aqui para você são aterrorizantes. Ouça isso. 11 milhões de brasileiros realizam apostas em níveis que colocam a sua saúde e suas finanças em risco. 11 milhões de brasileiros. Tem muito mais gente que aposta, mas esses 11 milhões já perderam a mão. 38 bilhões de reais em perdas econômicas associadas às apostas por ano. 143 bilhões de reais tirados do consumo nos últimos 2 anos por conta das bets. Esses não são números abstratos. A gente está falando aqui de famílias que se desfizeram, patrimônios que foram aniquilados. E por que essa história deveria assustar você? Recentemente a gente viu a história de um policial militar. A viúva veio a público recentemente contar o que aconteceu com eles, quando o marido decidiu apostar em bets. O marido era um policial, honesto, confiável, alguém que as pessoas emprestavam dinheiro sem perguntar, por confiança. E aí foi durante a Copa passada, a Copa de 2022, ele começou a apostar, apenas para se divertir, apenas um pouco, como a maioria das pessoas começa. Os valores que ele apostava foram aumentando. E olha esse dado. Durante a Copa do Mundo, ele chegou a apostar 120 mil reais na vitória do Brasil e o Brasil perdeu. Menos de um ano depois, ele já tinha acumulado quase 1 milhão de reais em dívidas. Ninguém sabia. Não dá para ver. Quando a pessoa é viciada em álcool, você vê. Quando a pessoa é viciada em droga, você vê. Aqui é diferente. Ele pegava empréstimos com amigos, depois com bancos e depois com agiotas, e qualquer pessoa que pudesse emprestar dinheiro, ele ia lá e pedia. E as pessoas emprestavam, porque ele era um cara honesto, visto pelas pessoas como um cara honesto. Nunca ninguém imaginou que isso pudesse estar acontecendo com ele. Em setembro de 2023, pouco mais de um ano depois, ele tirou a própria vida. A sua viúva descobriu essas dívidas depois, não durante. Quando as cobranças começaram a chegar, começaram a aparecer pessoas na casa dela dizendo: olha, ele deixou uma dívida comigo, como que você vai pagar isso? E aqui vale uma explicação de por que as bets oferecem tanto perigo para as pessoas. Porque elas foram projetadas para viciar. E as plataformas de hoje de apostas, elas não são como eram os jogos de azar tradicionais. Tem gente que joga todo sábado no jogo do bicho. E é um vício que a pessoa diz que ela controla. Ela joga um pouquinho, vai lá e joga no bicho toda semana. As bets, elas são máquinas de vício muito mais sofisticadas. E por quê? Elas estão disponíveis 24 horas por dia. Na palma da mão. Um clique. Quase ganhei que faz você voltar. E os algoritmos que estão por trás, eles são projetados para algumas coisas. Ele te oferece pequenas vitórias que te mantêm esperançoso. Ele cria essa ilusão de você quase acertou. Ele te envia notificações exatamente no momento que quer trazer você de volta. Ele está nos jogos da Copa. Ele oferece bônus que parece um bônus generoso, e aí esse bônus te prende. Isso não é entretenimento, isso é algo que vai machucar você. As bets, eles vendem uma mentira que é enriquecimento fácil. Ganhe R$1.000 com apenas R$100. Multiplique seu dinheiro em minutos. Você só precisa acertar uma vez. Mas aqui está uma verdade. As casas de apostas ganham bilhões porque as pessoas perdem bilhões. Não é coincidência isso. Isso é matemático.
As famosas odds, que é aquela que mostra o quanto você ganha se você acertar. Um exemplo, uma odd de 10, o que você apostar, você multiplica por 10 o valor que você colocou. Essas odds, obviamente, estão sempre a favor da casa. Eu vou repetir. Essas odds maiores, elas estão sempre a favor da casa. Sempre. Você pode ganhar uma vez, você pode ganhar 2 vezes, mas você vai perder. O ser humano, ele tende a apostar mais para recuperar o dinheiro que ele perdeu. E esse é um ciclo, o ciclo do vício. E aqui tem algo que é mais cruel. O vício em apostas, ele é invisível. Não tem um comportamento estranho. Você pode estar viciado e ninguém à sua volta saber disso. Nem sua família, nem sua esposa, nem seu esposo, nem seus amigos. Esse policial era um cara respeitado. Ninguém imaginava que ele chegou a um ponto em que ele não conseguia mais voltar para trás. Na aviação, a gente diz que ele já tinha passado da V1. E você se engana se pensa que só aposta em bet quem tem pouco dinheiro. Não é um problema apenas dos menos abastados, não é um problema apenas dos ricos. É um problema de todos. Policiais, médicos, aeronautas, advogados, empresários, pessoas com alta renda, pessoas com baixa renda. O vício em jogos, ele não escolhe um nicho específico. Ele ataca exatamente onde ele encontra alguma vulnerabilidade. E aí o impacto financeiro aparece de várias formas. As dívidas aumentam, crescem muito rápido. Os empréstimos com agiota, porque você já pegou todo o empréstimo do banco que você consegue. Você perde patrimônio. Você tem muitas vezes impossibilidade de vender bens por causa disso. Bloqueia suas contas bancárias. Tem a parte familiar, que talvez é uma das piores. Divórcio. Abandono de filhos. Você pode perder a guarda do seu filho. Relacionamentos destruídos. Quebrar a confiança. Na vida profissional, isso também te atrapalha. Você pode perder o emprego, você pode ser demitido por baixo desempenho porque sua saúde mental foi para o saco. Você perdeu credibilidade. Você pode ser impossibilitado de trabalhar em algumas áreas. Pode vir depressão, ansiedade, suicídio, como aconteceu nesse caso. Isolamento social. E isso é apavorante. Nos últimos anos, cresceu o número de interdições judiciais relacionadas à ludopatia, que é o vício em jogos. A interdição, ela é um processo legal que protege as pessoas que perderam a capacidade de administrar sua própria vida social. Sua vida civil, perdão. Ela impede que a pessoa continue fazendo atos que colocam em risco a sua subsistência e da sua família. Não é uma punição, ela é uma proteção. Mas aqui a gente tem um problema. Você só chega nesse ponto, nessa interdição, quando já é muito tarde. Quando a pessoa já perdeu muito dinheiro. Quando a família já está destruída. Quando o teu patrimônio já foi embora. A interdição é uma medida extrema. E o fato de estar crescendo esse número de interdições é um sinal de alerta que o problema é muito maior do que parece. Se você está começando a apostar, pare agora. A maioria das pessoas que perderam muito dinheiro com isso começaram com o mesmo discurso. E isso é um alerta para você. É apenas um pouquinho. É apenas para me divertir. Imagina, isso aqui é apenas enquanto a Copa do Mundo está acontecendo. Você notou que a Copa, hoje em dia, tem muito mais jogos do que tinha antes? Pois é. O vício não avisa. Ele chega de mansinho. Se você sente o impulso de apostar, se você pensa em apostas durante o dia, ou se você já perdeu dinheiro que você não pretendia perder, você já está em risco. Se você está viciado nisso, procure ajuda. Agora, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links que vão ajudar você. Agora, se alguém próximo a você está viciado, não ignore.
Fale, converse sobre esse assunto. Não empreste dinheiro, não alimente esse vício de alguém. Procure uma ajuda profissional. Se você pensa em construir patrimônio, entende uma coisa. As bets são o extremo oposto do investimento. Elas não encurtam o caminho de ninguém para dar certo, para prosperidade. Investimento é algo que tem que ser planejado, baseado em análises, focado em longo prazo, orientado, disciplinado, aquele que você faz aportes mensais. As apostas não são isso. São medidas impulsivas, baseadas numa emoção, focada num curto prazo, orientada por uma esperança de ganhar, compulsiva. Se você quer construir patrimônio, você não pode estar dividindo sua atenção com apostas. Você não pode estar perdendo em bets enquanto tenta investir. Você está claramente se sabotando. E para fechar, eu vou repetir uma informação aqui desse vídeo. 11 milhões de brasileiros realizam apostas em bets em níveis que colocam a sua saúde e suas finanças em risco. Muitos deles ainda não sabem disso. Muitos deles acham que conseguem controlar. Muitos estão só começando. Se você é um deles, saiba de uma coisa, isso não é fraqueza. Ele é um transtorno de saúde. E transtorno de saúde tem tratamento. Mas o tratamento ele só vai funcionar se você reconhecer o problema. Se você pedir ajuda. Se você agir agora, não deixar mais para frente. Antes que seja isso tarde demais. Naquele exemplo, esse rapaz chegou a apostar 120 mil reais no jogo do Brasil. A Foquemos aqui cumpre um dos seus principais papéis, que é a educação financeira. Que o nosso Brasilzão fature a sexta estrela. Que você comemore e gaste o seu dinheiro em festas, ao invés de bets. Você vai ser muito mais feliz e nessa eu aposto.